Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Todos muito bem-vindos e para glorificarmos, louvarmos o nosso grande Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo, Salmo 63, Palavra de Deus, Salmo 63, verso 1 ao verso 4. Vamos ler Salmo 63, de 1 a 4. Diz assim o salmista, Salmo de Davi: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amados, pela graça de Jesus é que louvamos a Deus pelo dom precioso de Cristo, pela sua graça nas nossas vidas. Eu queria te convidar a louvarmos esse Deus maravilhoso, nesse cântico que é uma oração, ajuntamento. Vem, sopra sobre nós, Senhor, o teu sopro. Vamos cantar. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. É tua graça que liberta, a tua graça que me cura, a tua graça sustenta a minha vida. Vamos cantar esse cântico. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta,
é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém, amados. Por tua graça estamos aqui juntos mais uma vez, e a graça que nos sustenta e que nos faz cada dia confiarmos mais nele, dependermos mais nele. É um aprendizado para as nossas vidas. E temos a sua graça, temos a sua palavra, temos a oração para podermos falar com o nosso Deus, para estarmos na sua presença. Esses são os meios de graça para nós perseverarmos na fé, queridos. Palavra de Deus, comunhão dos santos e oração. E eu te convido nessa hora para juntos orarmos, juntos clamarmos ao nosso Deus, juntos agradecermos, suplicarmos as suas bênçãos, a sua direção sobre nós. Oremos. Deus eterno, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado, ó Pai, pela tua paz que inunda o nosso ser no meio de tantas guerras que enfrentamos e lutas. Ó Deus, o Senhor está presente conosco, o Senhor é conosco a cada dia, a cada momento da nossa vida. Ó Deus, te pedimos, Senhor, te agradecemos por tantas bênçãos, te pedimos pelas famílias da tua igreja, para que o Senhor seja sustentando, dirigindo cada vida, cada lar, cada coração, Senhor, para que estejam espelhando e espalhando, Pai, a glória do Senhor. Que sejam firmes em Ti, firmes na Tua graça, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Sustenta a Tua igreja, a Tua casa de oração, Senhor, Teu povo reunido, ó Pai, para a Tua honra e glória. Abençoa Pastor Gustavo, sua família, abençoa o conselho, abençoa, Pai, todos os oficiais da igreja, os diáconos, abençoa as sociedades internas da igreja, Senhor. Te agradecemos por esses grupos que vêm glorificando o Teu nome, Senhor, que haja crescimento, que haja, Senhor, a bênção de Te servir, de estar, ó Pai, juntos na Tua casa, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Abençoa, ó Deus, nossas sociedades internas. Cuida de cada um, ó Deus, os projetos da Tua igreja, entregamos nas Tuas mãos. Senhor, obrigado pela construção, seguindo aí nos últimos detalhes. Obrigado pela providência do Senhor, ó Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Abençoa, Pai, os próximos passos, Senhor, e tudo o que fizermos, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por nosso país. Clamamos, ó Pai, pela nossa pátria brasileira, Senhor. Abençoa ao seu presidente, abençoa as instituições, ó Deus, do nosso país. Deus, tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação brasileira, Senhor. Tem misericórdia, Pai, violência, questões difíceis, Senhor, Pai,
o Senhor esteja sustentando, ó Pai, os nossos governantes, abençoando o teu povo, Senhor, abençoando o teu povo crente que pertence a Jesus, para promover a paz no nosso país, para pregar o Evangelho, Senhor, e, ó Deus, para salgar essa nação que precisa de Ti, ó Pai, precisa do Teu amor, da Tua graça. Clamamos, ó Pai, por a nossa nação brasileira. Clamamos, ó Deus, pela nossa querida São José dos Campos, nossa cidade, ó Pai. O Senhor escreve a nossa história aqui, o Senhor tem nos sustentado aqui, ó Pai, e guardado, ó Pai, o Teu povo aqui nessa cidade. Que haja paz nessa cidade. Oramos, ó Pai, pela nossa cidade de São José dos Campos, seu prefeito, a Câmara de Vereadores, as secretarias. Ó Deus, cuida, ó Pai, deste povo joseense, ó Pai. Abençoa cada vida, cada coração, Senhor. Guarda-nos aqui, Senhor, e que possamos, ó Pai, como crentes, promover a paz na cidade, ó Pai, para a Tua honra e glória. Usa a Tua igreja, ó Deus, na evangelização dessa cidade, Senhor. Sustenta, ó Pai, o Teu povo aqui em São José dos Campos. Obrigado pelos nossos missionários. Abençoe cada vida, Deus, cada coração, cada necessidade. Os nossos queridos, ó Pai, que enfrentam problemas de saúde, nossos queridos irmãos enfermos, estão em hospitais, que estão em tratamento. Deus, visita esses corações, afofa, Pai, o leito de enfermidade, sustenta essas vidas preciosas, ó Pai, nas Tuas mãos. Abençoa, Pai, os nossos enfermos, abençoe os nossos missionários, ó Pai, frentes, Senhor, de trabalho em tantos lugares aqui no Brasil, fora do Brasil. Deus, a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um, Senhor. Fica conosco, Pai, que vamos mais uma vez meditar na Tua palavra. Obrigado porque ela é luz para o nosso caminho. Ela sustenta, ó Pai, a nossa vida. Ela é palavra fiel do Deus de promessas. Fica conosco, ó Pai, guarda-nos, perdoa os nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, continuando aqui nas nossas quintas-feiras, pensando um pouquinho sobre a graça de Jesus, a graça de Deus nas nossas vidas. Semana passada meditamos em Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé que nós não produzimos, mas ela vem do próprio Deus ao nosso encontro, para que a gente possa perseverar e seguir nessa vida, nessa caminhada de fé pela graça de Cristo Jesus. E hoje eu queria pensar, queridos, texto de 1 Coríntios, apóstolo Paulo, ainda 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E para pensarmos um pouquinho na graça suficiente. Como cantamos, o coral canta, graça tão suficiente a mim. Essa maravilhosa graça de Cristo Jesus que é suficiente para mim e para você. Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, corrigindo aqui, segunda aos Coríntios, capítulo 12. E aí nós vamos ler, amados, a partir do verso 7 até o verso 10, ok? E nosso texto básico é o verso 9. Então, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Acompanhe aí a leitura que passo a fazer. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim, o apóstolo: E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Texto conhecido da experiência do apóstolo Paulo. Paulo, na sua caminhada com Deus, na sua experiência com Deus. No começo do capítulo, do verso do capítulo 12, né? Diz o texto aqui que ele teve visões. Verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo teve visões, algo dele para com Deus, algo secreto, algo velado, mas acima de tudo a sua experiência, a sua intimidade com o Pai. E para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Conhecemos muito bem esse texto. É exatamente isso que diz o texto sagrado. E esse espinho na carne, queridos, poderia ser uma doença crônica, uma enxaqueca, um problema de vista, inclusive isso é algo muito provável, que lá em Gálatas também há uma menção sobre essa questão do seu problema de vista, né? Então há indicações para isso. Ou poderia ser uma obra de Satanás permitida por Deus para mantê-lo humilde. E aí estudiosos comentam que seria um propósito benéfico. Seria um propósito benéfico. E Paulo, diante disso, diante dessa visão que ele teve do seu eu com Deus, diante desse espinho na carne colocado, ele pediu 3 vezes para que esse espinho se retirasse dele. Nas suas orações constantes, na sua vida de oração, ele foi pedindo: Pai, tira de mim, Senhor. E Deus vai responde para ele dessa forma: a minha graça te basta. Queridos, o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor escreve exatamente assim os nossos dias, a nossa história. E absolutamente nada do que se passa com a gente foge, queridos, foge do seu controle, da sua providência, da sua soberania. E, queridos, essa é uma verdade absoluta para a nossa caminhada. A graça de Deus é absolutamente suficiente para nós. E ela se manifesta, amados, ela se manifesta nos bons momentos. Se não fosse a graça de Deus, nós temos tantas bênçãos, queridos, para agradecer. Então, nos bons momentos, a graça está presente. Mas ela se manifesta e num tom de aprendizado para a nossa vida, ela se manifesta nos maus momentos também, no sofrimento, nas perdas, nas fraquezas, nas questões difíceis da vida. E foi exatamente o que Jesus disse e ensinou aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Foi o que Jesus disse e ensinou aos seus discípulos. Amados, não é só uma. Ela não é avisada,
ela não tem hora marcada, mas são muitas. No mundo tereis aflições. Mas que bom que não para por aí, amados. Sempre tem um mais, né? Como vimos na semana passada. Mas, o que Jesus diz? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus está dizendo exatamente isso para nós. Porque eu venci o mundo, nós também podemos vencer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, é aqui que entra a graça. A graça de Jesus, queridos, é suficiente, ela é real. Para nós é uma verdade absoluta. Ela é vinda do próprio Deus. E no texto aqui é o coração de Paulo. E aos nossos corações hoje. A graça é real, queridos. A graça é excelsa. A graça é eterna. O Senhor transmitiu essa verdade ao coração de Paulo. E foi exatamente resposta de oração ao coração de Paulo. Não foi simplesmente um não pelo seu pedido suplicante. Senhor, tira de mim. Tira de mim. Deus simplesmente não disse não, mas foi um não seguido da atuação e da manifestação do Todo-Poderoso na sua própria vida. Essa foi a resposta de Deus. A minha graça, Paulo. A minha graça, eu, você. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para a sua vida, para o seu coração, para os momentos difíceis, para os sofrimentos. A minha graça te basta. Queridos, Deus sempre ouve as nossas orações e nos responde, não só com sim ou não ou espere, mas Ele responde com a sua atuação poderosa e graciosa nas nossas vidas. É a oração e a bênção de Paulo, aquele que tem o poder, Efésios 3:20, de fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Deus responde com a sua atuação, com uma resposta firme, vívida. A minha graça, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. A graça de Jesus é suficiente. Queridos, quando pensamos nessas coisas, quando nós pensamos nessas coisas, amados, parece que nós estamos numa escola, num aprendizado, ou talvez num seminário de sofrimento. As aflições vêm e vão, mas, queridos, verdade eterna para nós, a graça também. Foi isso que Jesus disse, porque todos nós temos recebido, e da sua plenitude, graça sobre graça. É como as ondas do mar. Graça sobre graça. Isso é um aprendizado para nós, queridos, para nossa caminhada até aquele dia que estaremos com Jesus. E esse, queridos, é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. No mundo tereis aflições. Esse propósito é exatamente esse. Mais contentamento em Deus e menos satisfação no eu e no mundo. Queridos, muito dificilmente alguém vai dizer assim, um crente vai dizer assim: olha, as lições verdadeiramente profundas da minha vida vieram através de facilidade e conforto. Muito dificilmente alguém vai dizer isso. Mas muitos crentes fiéis, fortes em Jesus, firmados em Cristo Jesus, eles vão dizer assim: o que eu progredi, o progresso que eu tive para entender um pouquinho que seja as profundezas do amor de Deus e crescer nele, veio através do
sofrimento. O que eu progredi um pouquinho na minha fé, para entender um pouco o amor de Deus, veio pelo sofrimento. Davi se expressa dessa forma, queridos, no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Porque aí nós aprendemos a depender, amados. Aí a gente aprende a confiar mais nele. Aí a gente aprende realmente a entregar totalmente a nossa vida, o nosso coração a ele. Lembro aqui do hino, se paz a mais doce me deres gozar. Que situação que esse autor escreveu esse hino. Ele perdeu a família, um naufrágio. Se paz a mais doce me deres gozar, mas se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus. Algumas lições preciosas para nós aqui, queridos. Qual que é o significado dessa declaração? Ou em outras palavras, amados, o que Paulo aprendeu e a gente precisa aprender? Quando Deus fala para nós, a minha graça te basta. Quero destacar aqui, amados, dependência de Deus. Dependência de Deus. A graça de Deus, queridos, ela trabalha a nossa vida. Para sermos mais humildes, para sermos realmente servos, para nós termos uma dependência total de Deus. E Paulo aprendeu que sua fraqueza não era um obstáculo, mas sim uma porta de entrada para a força de Deus. Quando ele estava no limite de suas próprias capacidades, o poder de Cristo se manifestou ali. Há uma segunda lição, queridos, que é aquele contraste com a mentalidade humana. O que o mundo pensa? A ideia de se alegrar no sofrimento, amados, vai contra a sabedoria do mundo. Está na contramão do mundo. Porque o mundo busca força onde? Na sua autossuficiência. Eu posso, eu consigo. É o eu. E a visão de Paulo demonstra que a verdadeira força cristã é encontrada na vulnerabilidade, na dependência de Deus. Então ele diz, né? Quando o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, porque o poder, né? O meu poder se aperfeiçoa, vai crescendo, vai sendo moldado na fraqueza. E aí Paulo vai dizer, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. São coisas, parece que antagônicas, né? Mas Paulo vai dizer exatamente isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É porque na fraqueza é que se manifesta, queridos, o poder de Cristo. Porque na nossa própria força a gente vai querer lutar. Mas o que a gente precisa fazer é esperar e descansar, nos fortificar nessa graça. Pedro vai dizer isso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Aliás, Paulo a Timóteo vai dizer isso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então é o contraste com a mentalidade humana. O mundo não pensa assim. O mundo pensa em autossuficiência. Então, é esse contraste, queridos. É esse contraste. E quando somos fracos, na graça de Jesus, é que nós podemos nos fortalecer, é que somos fortes. Outra lição aqui, já seguindo
para encerrarmos, amados, a graça de Deus na minha vida, na sua vida, ela glorifica a Deus. Então Paulo, ao se regozijar nas dificuldades, ele glorificava a Cristo. Ele glorificava: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Essa é a glória de Deus. Porque nós somos destinados para isso, para glorificarmos e gozarmos para sempre. E nós somos destinados para a glória eterna. Que aí não haverá mais fraquezas, sofrimentos, dor, tristeza. Então, quando Paulo, essa palavra de Paulo aqui às vezes parece difícil de entender, ao se regozijar nas dificuldades, Paulo glorificava a Cristo e não a si mesmo. Então as provações, as aflições que vêm, que vão, que Jesus falou que a gente ia ter e nós temos, as provações elas se tornavam uma forma de testemunhar do poder e a fidelidade de Deus na sua vida. Queridos, a pérola maior, queridos, é a glória de Cristo. Vivemos para a sua glória, nos movemos para a sua glória. Concluo aqui, queridos, há um propósito de Deus às nossas aflições, no sofrimento cristão. Há um propósito. Paulo compreendeu isso. Paulo compreendeu que o sofrimento, quando suportado por amor a Cristo, tinha um propósito divino. Ele podia produzir maturidade. Isso nos faz crescer, amados. Isso nos faz depender mais. Isso nos faz ser mais gratos. Isso nos faz reconhecer a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Isso nos faz, amados, olhar para a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então há um propósito. Ele podia produzir maturidade na sua fé e mostrar que o Senhor estava com ele. Queridos, quando nos apegamos a Jesus, se nós nos apegarmos a Jesus quando tudo ao nosso redor está desmoronando, então nós estamos mostrando que Ele é mais desejável do que tudo que nós estamos perdendo. Essa é a verdade. Então Cristo disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo respondeu, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Eu entendi, Senhor. Está entendido aqui. Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, queridos, concluo aqui: o sofrimento, as situações da vida, as aflições que vêm e que vão, tudo isso é claramente determinado por Deus. Não apenas como uma forma de, vamos dizer assim, desmamar os cristãos do eu, né? A gente precisa ser liberto do nosso próprio eu e nutri-los na graça, mas também é uma maneira de evidenciar essa graça. E essa graça precisa brilhar, queridos, no nosso coração, na nossa vida, nas pessoas que estão ao nosso redor. Fazer a graça brilhar.
as coisas mais profundas da vida, amados. Em Deus elas são descobertas no sofrimento. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tua graça que sustenta, nos liberta, ó Pai. Ela sustenta a nossa vida a cada dia e ela é suficiente, ela nos basta. Não precisamos de mais nada, Pai. Então, que nada possa turbar o nosso coração. Que o Senhor nos dê a paciência, que ela tudo alcança, ó Deus. Que o Senhor nos dê a tua graça, que é melhor que a própria vida. Como lemos no começo do culto. Tua graça é melhor que a própria vida. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, com tua graça salvadora, com a tua graça que é suficiente para cada um de nós. Fortalece o teu povo, Pai, na caminhada das aflições que vêm e que vão, nas lutas difíceis, nas perdas, ó Pai. Que tudo isso glorifique a Cristo e a gente reconheça, ó Pai, que tudo vem de Ti, ó Pai, e que dependemos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada. Guarda teu povo, Senhor, com a tua graça, com a tua força, Pai. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, amados, e permitindo, Senhor, próxima quarta, juntos de novo para glorificarmos o nosso grande Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço.